crianças, vamos para mais um vídeo correção? Vamos corrigir as atividades sobre preposição e oração, sujeito e predicado. Preste atenção nas páginas 14 a 19. Vamos começar? Vamos prestar atenção nessas palavras que Pedro separou para escrever um conto. Medo, escuro, mulher, dentes, cabelos, afiados, casarão, velho, susto, flores, brancos e morte. O texto que Pedro preparou, que ele escreveu. Casarão assombrado. Esta história se passou num casarão assombrado, que fica depois da cidade, numa estrada que vai dar no Recife. Tudo aconteceu quando 5 crianças que moravam no sítio próximo a Caruaru voltavam da escola e decidiram ir ao local para ver se realmente existiam fantasmas lá. Juliana, uma das meninas do grupo, foi a primeira a entrar. Ela conta que até hoje sente frio na barriga só de falar. Com um pequeno empurrão, a porta de madeira se abriu e eu entrei naquela sala escura, tremendo de medo, mas entrei. Vi uma mulher de cabelos brancos e dentes afiados sentada num sofá. Ai, que medo, eu que não queria ver um negócio desse. Mas tudo bem, terminou o texto, vamos ver o que é que a gente precisa estudar. Vocês prestaram atenção que algumas palavras estão em negrito? Estão em destaque? Então, nós temos aí da, ao, para, no, das, dó, de, até. O que são essas palavras? Essas palavras são preposições. Preposição é uma palavra que liga duas outras palavras, criando uma relação de sentido entre elas. Ou seja, são bastante importantes na hora da gente escrever o texto. Olha esse exemplo que ele retirou aí do texto. Ele colocou o seguinte: elas ligam as palavras criando uma relação de sentido. Por exemplo, no trecho porta de madeira. Se a gente tirar a preposição de, vai ficar como? Vai ficar porta, madeira. Então, vai perder um pouco o sentido, né? Então, porta de madeira, deixa o texto mais interessante e com sentido. Vamos ver outros exemplos de preposições. Nós temos aí a, ante, até, após, de, desde, entre, em, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sobre, per e trás. Vamos ver os exemplos que ele colocou? Porta de madeira indica que a porta é feita de madeira. Então, é o sentido de matéria. Ir ao local para ver indica para onde vai. Sentido de finalidade. Tremendo de medo indica que tremeu por causa do medo. Sentido de causa. Agora que você aprendeu um pouco sobre as preposições, vamos corrigir as atividades que vocês fizeram. Primeira questão. Ele pede o seguinte: para numerar as frases de acordo com a relação de sentido que as preposições apresentam. 1, causa. 2, finalidade. 3, matéria. Ou seja, quando você lê a frase, identificar a preposição, aí você vai identificar qual é a função dessa preposição na frase, no texto. Letra A, estou morrendo de fome. E aí, vocês marcaram que é 1, causa, 2, finalidade ou 3, matéria. Estou morrendo de fome. Seria um motivo de causa? Muito bem. B, este presente é para você. E aí, é causa, finalidade ou matéria? Finalidade, muito bem. Alguém acertou aqui nos bastidores. C, ele ficou vermelho de raiva. Causa, finalidade ou matéria? Causa, muito bem. Alguém acertou de... É porque tem bastidores, gente. Tem gente nos bastidores. Não é só para vocês não, a aula. Letra D. Sua bola é de couro. Causa, finalidade ou matéria? Matéria. Então, ó, a bola é de couro. É a matéria que ela foi produzida. Foi produzida de quê? De couro. Vamos corrigir? Muito bem. Eu espero que vocês tenham acertado todas. Vamos para a questão 2. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente.
Questão 2. Na frase, numa estrada que vai dar no Recife, a preposição destacada dá a ideia de causa, matéria ou direção. Essa tá fácil. Direção. Muito bem. Questão 3. Pedro ainda tinha dúvidas quanto ao uso das preposições sob e sobre. Mas a professora o ajudou dando o exemplo a seguir. Vamos lá. Em cima da mesa nós temos um gatinho. Embaixo da mesa nós temos um cachorro. Se eu disser o gato está sobre a mesa, eu quero dizer que ele está em cima da mesa. Se eu estou dizendo o cão está sob a mesa, tirando o R e o E no final, eu estou dizendo que ele está embaixo da mesa. E aí? Entendeu? Se não entendeu, vai lá no Zap e liga para a Pro, tá bom? Vamos resolver a quarta questão. Complete as frases com as preposições sob e sobre. A minha gata pulou e passou sob a mesa da mamãe ou sobre a mesa da mamãe? Ela pulou e passou sobre a mesa. João se escondeu sob a cama ou sobre a cama? Vamos imaginar. Quando João quer se esconder, ele vai ficar em cima da cama ou embaixo da cama? Embaixo da cama. Então vai ser sob. C. O trem passa sobre a ponte ou sob a ponte? Sobre a ponte. Ele passa em cima da ponte, né? D. Papai saiu de casa sob uma forte chuva ou sobre uma forte chuva? Ele passou por baixo, embaixo da chuva, ou ele passou em cima, flutuando em cima das nuvens? Ah, muito bem, vocês são espertos. Sob uma forte chuva. Concluímos a correção da atividade sobre preposição e agora vamos para a atividade sobre oração, sujeito e predicado. A oração é toda frase que contém verbo, certo? Então, a gente pode ter duas orações num período. A menina entrou no casarão. Nós temos uma frase com um verbo, uma oração. Então, nós temos uma frase com uma oração. Perceba na oração acima a presença do verbo entrar no tempo passado. Entrou, né? No tempo passado. Lembra que a gente já estudou isso. Quem entrou no casarão? A menina. Então, a menina é o sujeito que praticou a ação de entrar no casarão. Vamos ver a quinta questão. Zinho quase se assustou, mas aí lembrou-se de que um verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto em seco e pegou um desentupidor de pia que estava no corredor. Com o desentupidor debaixo do braço, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça terrível e pôs-se a investigar de onde viriam os gritos. Quem é o sujeito e o predicado das orações a seguir? Zinho quase se assustou. Vamos fazer a pergunta? Quem quase se assustou? Zinho. Então, o sujeito é Zinho. Qual é a parte do predicado? É a parte que fala sobre o sujeito. Então, o que é falado sobre o sujeito? Que ele quase se assustou. Então, o predicado vai ser quase se assustou. Segunda frase. Ele se sentiu mais confiante. Quem se sentiu mais confiante? Quem é o sujeito? Ele. E o que foi falado sobre o sujeito? Se sentiu mais confiante. Então, esse é o predicado. Sexta questão. Encontre no quadro abaixo os sujeitos. Depois, complete as orações que se seguem. As crianças, os doces, Clara e Miguel, meus cães. Na letra A, tem uma frase que precisa ser completada. Diz o seguinte: da sua festa estavam deliciosos. E aí, as crianças da sua festa estavam deliciosos? Os doces da sua festa estavam deliciosos? Clara e Miguel da sua festa estavam deliciosos? Ou meus cães da sua festa estavam deliciosos?
Vamos lá, rapidinho. Os doces da sua festa estavam deliciosos. Letra B. Brincam no parque. Quem são as pessoas que brincam no parque? Clara e Miguel ou as crianças? Clara e Miguel brincam no parque. Tem direitos. As crianças sempre rasgam as meias e os sapatos. Quem, gente, sempre rasgam as meias e os sapatos? Meus cães. 7ª questão. O Sol ilumina a Terra. Ele é o centro do sistema solar. Contamos a quantidade de orações através da quantidade de verbos presentes no texto. Sabendo disso, responda. Mas vamos voltar aqui. As palavras em negrito são os verbos. Então, o Sol ilumina a Terra. Nós temos uma oração. Ele é o centro do sistema solar. É do verbo ser. Então, nós temos outra oração. Então, nós temos 2 orações aí. Letra A. Quantas orações tem o texto? 2. Qual é o sujeito da primeira oração? Vamos lá. O Sol ilumina a Terra. Quem ilumina a Terra? O Sol. Então, o sujeito da primeira oração vai ser o Sol. E o predicado dessa primeira oração, que se fala a respeito do sujeito? Está dizendo que o sujeito ilumina a Terra, ou seja, o Sol ilumina a Terra. Então, o predicado vai ser ilumina a Terra. 8ª questão. Em amanhã, nós queremos falar com o professor. O sujeito da oração é, olha só, gente, quem é que quer falar com o professor? Nós. Então, vamos ver aqui. É o amanhã? Nós queremos ou o professor? Nós. Façam a pergunta sempre para descobrir quem é o sujeito. Concluímos aqui a correção dos 2 conteúdos, certo? Estamos quase na fase final do nosso ano letivo 2020. Um abraço e um cheiro bem gostoso.